Bom, pessoal, hoje a gente vai tentar entender um pouquinho só o que é uma equação do segundo grau. Então, antes que você se assuste, a nossa aula de hoje tem o objetivo de identificar equações do segundo grau, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é, peraí, eu conheço já um tipo de equação. Que equação é essa? A que vocês conhecem, que vocês já sabem resolver, é a equação de primeiro grau. Por exemplo, aqui, x mais 3x igual a 5 menos 7x. Isso é uma equação do primeiro grau. E o que diz que ela é uma equação do primeiro grau? Como que eu diferencio? Como que eu sei nomear ela? É uma equação do primeiro grau porque o expoente da incógnita é 1. Então, isso é uma equação de primeiro grau. Eu tenho que olhar sempre para o expoente. Aí, professor, mas ali não tinha expoente. Quando não tem nada, é a mesma coisa que o número 1. Bom, quando a gente fala de equação do segundo grau, a gente já está imaginando, então, que ela vai precisar ter um expoente 2. Então, vamos escrever um exemplo de equação do segundo grau aqui. X ao quadrado mais x mais 3 igual a x menos 3x ao quadrado. Por exemplo, essa é uma equação do segundo grau. Por quê? Porque eu tenho a incógnita elevado ao quadrado, tudo bem? Se ela estivesse elevado ao cubo, a quarta potência, a quinta potência, eu já não chamo mais ela do segundo grau. Eu vou aumentando o grau de acordo com a potência mais alta que aparecer. Então, isto é uma equação do segundo grau. Bom, quando a gente trabalha com equação do segundo grau, a gente costuma escrever ela numa forma que a gente vai chamar de reduzida. Então eu vou puxar aqui uma setinha para a gente escrever aqui forma reduzida. Quando eu falo em forma reduzida, eu estou falando em uma forma mais simples de escrita dessa equação. E aí vocês vão perceber mais para frente que escrever na forma reduzida vai facilitar o nosso trabalho o tempo inteiro. Então, vamos pensar, o que essa forma reduzida é? A forma reduzida, ela vai ter sempre um único x elevado ao quadrado. Ela pode ter ou não um número multiplicado por x mais um número qualquer. Como a gente costuma escrever isso? A gente diz que vai aparecer um número qualquer multiplicando x ao quadrado. A gente diz que vai aparecer um número qualquer multiplicando x e vai aparecer um número que está sozinho. E tudo isso vai ser igual a zero. Isso a gente chama de forma reduzida. Nossa, professor, você falou grego. Vamos olhar para o exemplo de cima e a gente vai entender. Quando eu olho para esse exemplo aqui em cima, eu percebo que ele não está na forma reduzida. Como assim? Como eu percebo? Porque eu tenho um x ao quadrado aqui, tenho um x ao quadrado aqui, eu tenho um x aqui, eu tenho um x aqui e eu tenho um 3 aqui. Então, se a gente for parar para pensar, eu não tenho um único x ao quadrado multiplicado por alguém, não tenho um único x multiplicado por alguém e não tenho um único número sozinho, tudo bem? O único número sozinho eu até tenho, mas eu não tenho as outras condições sendo satisfeitas. Então, vamos entender como eu faço para transformar uma equação do segundo grau na forma reduzida. Bom, então vamos partir desse exemplo aqui. Na hora que a gente olha para esse exemplo, vamos fazer o que para transformar em reduzida? A gente sempre vai pegar todos os termos que estão desse lado e vai reescrever eles desse lado da equação. Mas a gente só consegue fazer isso porque a gente faz a mesma operação dos dois lados. Então, é o seguinte, aquela ideia, né? E passa para lá positivo, passa para lá negativo. É dela que a gente está falando. Só que a gente tem que sempre lembrar que quando a gente faz isso é porque a gente está somando o mesmo número dos dois lados e está subtraindo o mesmo número dos dois lados. Então, eu tenho o seguinte, eu reescrevendo ela, tenho x ao quadrado mais x mais 3 menos 2x mais o 3x ao quadrado, todo mundo ficou igual a zero, certo? E aí, então agora eu vou agrupar os termos semelhantes. Então aqui eu tenho um x ao quadrado e um x ao quadrado, vou agrupar os dois. Então vai ficar 4x ao quadrado. Eu vou agrupar agora o 2x e o x. Então eu vou ter menos x.
E agora o 3 que estava sozinho, continua sozinho. E todo mundo é igual a zero. Eu acabei de transformar essa equação do segundo grau, que estava escrita aqui na parte superior, como uma equação na forma reduzida, tudo bem? Bom, como eu sei que essa equação agora está, na verdade mesmo, na forma reduzida, vamos lembrar do que a gente estava trabalhando aqui na tela anterior. Eu tinha um número multiplicando o x ao quadrado, um número multiplicando o x e um número sozinho, tudo bem? Quando eu olho para a nossa equação, eu tenho um número multiplicando o x ao quadrado, um número multiplicando o x e um número sozinho, tudo bem? E aí, então, eu consegui escrever ela na forma reduzida, tá bom, gente? Então, agora, vocês vão fazer os exercícios aí embaixo, que vão pedir para vocês identificarem algumas equações de segundo grau e escrever elas na forma reduzida.